Olá, tenho uma pergunta para você. Você gosta de comer pão? Se sim, então faça o teu pão em casa e ainda poupas um dinheirinho. Meu nome é João Coacala e estás no Crocoteca TV. Vamos à receita? Então vamos precisar de farinha de trigo, 2 ovos, um copo de leite, mais ou menos 200 ml, 100 gramas de banha de porco, se preferir podes usar óleo vegetal, 14 gramas de fermento seco para pão. Se for do fresco, tens que usar 60 gramas. Pronto, vou começar por despejar aqui praticamente 750 gramas de farinha de trigo. Como vocês podem ver aqui. Abras porque eu não estou a usar um recipiente. Um recipiente, se esse é o termo certo. Podes abrir um buraco no meio. E então acrescentas o sal. A gosto, a quem não usa sal. Depois também acrescentas já o fermento seco para pão. As 2 saquetas, que vai para fazer o total de 14 gramas. Cada saqueta tem 7 gramas. E então vou despejar a outra saqueta. Que nesse momento mistura-se os ingredientes secos primeiro. Que pronto, há quem faça de um modo diferente, mas eu prefiro fazer assim. Volto a fazer um buraquinho no meio. E agora vou despedaçar a banha de porco. Se preferir, podes derreter a banha de porco, mas vai tudo a direito. Vou despedaçar aqui a banha de porco. E agora podem ver os líquidos. Os 2 ovos. Se preferir, não precisa usar ovo, mas como o pão é meu e eu gosto dele com ovo para sair mais fofinho. E agora vai o leite. Vais acrescentando o leite aos poucos na farinha. Eu disse que tem para aí 200 ml, mas eu poderia precisar de mais leite ou água, como preferir. Também, se não tiveres leite, podes meter água. O pão é vosso, então vocês decidem. Então vais misturando de fora para dentro, porque não estás a usar uma marmita, uma tigela, uma bacia. Eu trabalho diretamente na bancada e pronto. Aqui é a altura do mata estresse. Tá a ver aquele momento que você só está você e o teu pão, tá a ver? Vais misturando com paciência. Essa é a fase que o pão requer mais paciência. Que no final essa mistura tem que estar bem amassada e bem homogênea para te dar assim um pão bonitinho, como vocês vão ver no final. Espero que saia um pão bonitinho. Vamos misturando com paciência, que aqui as mudanças têm que ser aplicadas para que o pão engrene. Então, mas cuidado, não ponham muito líquido, que é para a massa não ficar empapada, não ficar muito molhada, porque esse é um pão mesmo firme, se requer ele firme. E como eu disse, parece que o leite foi pouco, então eu vou acrescentando um pouco de água, mas não vão pondo muito, vão pondo pouco de cada vez e vão misturando. E vocês vão vendo
a textura, a consistência que a massa vai ter. E se ela precisar mais água, acrescenta mais água. Se não quiseres acrescentar água, podes acrescentar leite. Só não põe bagaço ou caporroto para os angolanos. Há pão que leva bagaço, mas não é este o caso. Pronto, vocês podem pensar que a massa tá muito seca ou está muito rija, mas essa massa é mesmo para estar assim. Ela não vai estar nem rija demais, mas também não pode estar muito líquida. Então vão acrescentando água se precisarem e vão amassando ela à vontade. Aqui vocês podem meter a vossa raiva do dia todo no vosso pão, o vosso estresse. Aliás, fazer pão é uma maneira de relaxar o cérebro. Então, sempre que estiverem mais estressadinhos, façam pão. Não discutam com a mulher ou com o marido. Façam pão que mata o estresse e ainda por cima poupas dinheiro e metes a saúde em dia, porque perdes calorias a fazer pão, porque depois quando comes o pão vais ganhá-las outra vez. Mas amassando, como podem ver no vídeo, amassando, socando, esse é o vosso pão. E como vocês quiserem. Antigamente as pessoas faziam o pão com os pés. Entravam lá no lagar do pão, lagar, sei que é lagar do pão, mas entravam lá no recinto onde estava a massa, no recipiente onde estava a massa e subiam as calças e aquilo era toca pisar, amassar o pão com os pés. Dizem que ficava mais saboroso. Nunca comi esse pão, mas pronto. Então, como vocês já podem ver, a massa já está a ter uma textura boa. Já estou a trabalhar o glúten, muito bem trabalhado. É preciso amassar o pão. É hora de amassar o pão, amasse. E como vocês podem ver como é que eu estou a amassar com o seu, ou sei lá como é que se diz, né? Com praticamente os punhos aí, de fora para dentro, de fora para dentro, e empurrando e empurra, e amassa, e o pão está a ganhar forma. Eu não faço sempre pão, mas sempre que posso, eu faço meu pãozinho, que ele fica mais saudável, e eu sei aquilo que eu estou a comer, não estou a comer suor de ninguém, não estou a comer saliva de ninguém, é simplesmente o pão. E aproveitem, ainda poupam dinheiro, e o maridão ainda fica contente, ou a esposa ainda fica satisfeita. Eu tenho 2 bebês a morarem aqui na casa, que fui eu que os produzi, eu mais a minha mulher. Eles ficam sempre contentes quando eu é que faço o pão. E a minha filha pergunta sempre, vai fazer pão amanhã? Quando o pão acaba, obviamente. Isso parece ser pouca massa, mas é uma massa que está aí à vontade para 12, 15 pães. Então, não vão fazer muita massa que depois vão ter que distribuir o pão pelos vizinhos, que também é uma boa coisa, né? Eu já fiz isso. Muito pão. Distribui pelas pessoas que você gosta. Como podem ver, a massa já está praticamente amassada. E vai ter essa consistência aqui. Vai ficar mesmo uma consistência bem sólida, bem firme. Mas vocês vão ver que o pão vai ser um pão com corpo
e alma, um pão com estrutura óssea. Estou a brincar. Mas pronto, trabalhem bem para ir por uns 15, 20 minutos a massa, mas bem trabalhada, para não ficar aqueles grumos, aquelas bolas de farinha, tá vendo? E depois dessa massa, como levou a banho de porco, ou então o óleo vegetal, ela desgruda na mão, não cola nunca. É uma boa massa para se trabalhar. E está aqui a nossa massa, completamente bonitinha, lisinha. Agora eu vou esticá-la um pouco, que é para deixar então repousar a massa. Bem, vou pôr aqui na minha marmita um tupperware grande e deixar a massa aí à vontade. Ela não precisa dobrar completamente de tamanho, mas deixem ela crescer, quase dobrando de tamanho. Aí vocês como já podem ver aqui, a massa já praticamente dobrou de tamanho. Vou polvilhar um pouco de farinha na bancada. Acho até que já pus muita farinha, porque essa massa não gruda. Agora, com um rolo, vai ser a altura de moldar a massa. Você pode fazer mini baguetes, pode fazer bolinhas. O pão é teu, faça como você preferir. Como eu disse, a massa parecia pouca, mas cresceu bastante e dá vontade para 12, 15 pãezinhos. Então vou moldar aqui com a ajuda do rolo. Se não tiver um rolo, pode usar uma garrafa vazia de vinho. Dá um jeito. Na cozinha é preciso ter criatividade. Pode esticar a massa à vontade. Já untei com também banha de porco o tabuleiro para pão. Deixa ele bem untadinho. E é só moldar o nosso pãozinho, como vocês podem ver. E a parte da costura ponho para baixo. Como podem ver aqui no vídeo. E vamos colocá-lo na nossa forma. E já estão cá os pãezinhos enroladinhos, bonitinhos, pronto para irem para o forno. Mas atenção, não ponham direito no forno, já deixam ele crescer mais um bocadinho só. Fiz umas mini baguetes e agora vou fazer umas bolinhas. E é um pão todo XPTO.
Quem ainda não sabe moldar o pão, a bolinha, pode espalmar ele. E o movimento é sempre de fora para dentro, de fora para dentro. Como vocês podem ver, que ele vai ficar bem aconchegadinho. E depois é só dar o acabamento. O acabamento é no sentido do ponteiro do relógio. Ou como você conseguir dar o acabamento. Desde que você esteja satisfeito com o teu pão, tá tudo certo. Mais uma bolinha feita. Agora vou tapar as formas com o filme de cozinha. Vai criar condições para o nosso pão crescer e ficar fofinho. Ele é um pão robusto, mas muito fofinho. O que é bom para merendas. O pão já está bem fermentadinho. Agora eu vou fazer umas rachas no pão. Tá aqui. Umas rachinhas para ficar mais bonitinho o nosso pão. Mas se não quiserem fazer rachas no pão, também tá tudo certo. Aqui não há uma maneira correta e uma maneira errada. O pão tem que estar assim no final. Douradinho, tostadinho, hein? E atenção ao vosso forno. O vosso forno tem que estar na temperatura máxima. Pelo menos o meu vai até aos 250 graus. E assem ele por volta de 30, 35 minutos. Mas vão controlando. Se já sentirem um cheiro do pão em casa, fiquem de olho para não queimarem o vosso pão. Está aqui o resultado do pãozinho caseiro, saudável, douradinho. Como vocês podem ver aqui, ele é um pão firme, mas muito fofo e delicioso. Não tem nada melhor do que você fazer o teu próprio pão e partilhar com quem você ama. Nham, 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 nham. Fiquem ligados para o próximo vídeo e não se esqueça de dar o joinha